E aí, galerinha, tudo bem? Aqui, professora Andresa Gomes, professora de História, para a nossa segunda parte da aula sobre Segundo Reinado. Nessa aula, nós vamos abordar o processo de abolição da escravatura e a Guerra do Paraguai. Então, escolha sua roupa para o último baile do Império e vem comigo! O processo de abolição da escravatura. O processo de abolição da escravatura no Brasil está intimamente ligado à pressão exercida pela Inglaterra. E a pressão britânica para o fim do tráfico de escravos no Brasil deveu-se a diversos fatores. Entre esses fatores, o fim da escravidão nas Antilhas Britânicas foi um deles. Isso acabou encarecendo o açúcar britânico e tornou o açúcar britânico menos competitivo que o açúcar brasileiro. Além disso, a Grã-Bretanha queria aumentar o mercado consumidor para seus produtos. Os escravos não podiam comprar porque não tinham renda. Com o fim do tráfico negreiro e da escravidão aqui no Brasil, essa situação iria mudar. E além disso tudo, muitos intelectuais britânicos defendiam um fim da escravidão no mundo. E isso impulsionou a política da Grã-Bretanha em relação à questão escravista. Por isso, em 1845, o parlamento inglês aprovou o Bill Aberdeen. Essa lei tornava legal o apresamento pela Marinha Britânica de navios negreiros de qualquer nacionalidade e autorizava os tribunais da Inglaterra a julgar a tripulação. A ofensiva britânica pelo fim do tráfico negreiro tinha como alvo o Brasil, para onde se dirigia a maior parte dos africanos escravizados. Em resposta à pressão inglesa, o governo brasileiro, em 1850, aprovou a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei proibiu o tráfico de escravos da África para o Brasil. A entrada de africanos no Brasil caiu drasticamente e o preço de um escravo dobrou em poucos meses. Essa situação acabou gerando o chamado tráfico interprovincial. Dentro do Brasil, o tráfico negreiro continuou existindo. O tráfico interprovincial foi uma tentativa dos fazendeiros de suprir a falta de mão de obra através da transferência de escravos do Nordeste, que estava mergulhado em grave crise econômica, para o Sudeste cafeeiro. As leis abolicionistas. A Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários são consideradas leis para inglês ver. Por quê? Porque essas leis não resolviam de vez o problema da escravidão, muito pelo contrário, elas serviam para postergar e serviam apenas para ludibriar o governo inglês, isto é, para enganar a Inglaterra e mostrar para a Inglaterra que o governo brasileiro estava fazendo alguma coisa. A conjuntura internacional e as pressões internas, sim, porque também no Brasil, discussões intermináveis e apaixonadas estavam ocorrendo em prol da abolição da escravatura. Toda essa pressão levou à aprovação, em 1871, da Lei do Ventre Livre, que assegurou a liberdade dos filhos de escravas que nascessem após o início de sua vigência. Ou seja, libertou os escravos nascituros. A Lei do Ventre Livre deu novo impulso à campanha abolicionista no Brasil. José do Patrocínio e outros militantes fundaram a Confederação Abolicionista. Essa confederação unia diversas associações anti-escravistas. Os mais devotados não hesitaram em apoiar fugas e até mesmo rebeliões de escravos. Para conter a campanha abolicionista,
Os integrantes da elite tiveram que fazer novas concessões. Por isso, em 1885, foi criada a Lei Saraiva-Cotegipe, mais conhecida como Lei dos Sexagenários. Esta lei libertou os escravos idosos. Apesar de libertar os escravos com mais de 60 anos, essa lei obrigava os escravos a trabalhar mais 3 anos para os ex-senhores como forma de indenização. Além disso, a Lei Saraiva-Cotegipe desobrigava os proprietários de sustentar os escravos idosos, já que não tinham mais condições físicas para trabalhar. Somente em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, regente do Império na ausência do pai, que estava na Europa, assinou a Lei Áurea, libertando todos os escravos do Brasil. Os números variam, mas muitos historiadores apontam que o número de escravos que foram libertos pela Lei Áurea foi reduzido, uma vez que as leis anteriores foram libertando gradativamente os escravos aqui no Brasil. Após a abolição, a vida dos negros não sofreu muitas alterações, uma vez que não houve esforço em integrá-los à sociedade. Muito pelo contrário, em 1850, o Parlamento brasileiro instituiu a Lei de Terras, que alterava os meios de aquisição de terras no Brasil. A principal medida dessa lei determinava a proibição da obtenção de terras públicas por qualquer meio que não fosse a compra. Em outras palavras, a Lei de Terras de 1850 dificultou o acesso à terra, sobretudo por parte dos escravos, uma vez que o acesso à terra passou a ser somente mediante a compra. A Guerra do Paraguai. Existe toda uma discussão historiográfica em torno da Guerra do Paraguai, conflito que durou de 1865 a 1870 e que colocou de um lado o Paraguai e do outro os países que formaram a Tríplice Aliança: Brasil, Uruguai e Argentina. A guerra foi provocada pela disputa por terras e rios navegáveis entre esses países que foram citados. Mas o fato é que desde a independência do Paraguai, em 1811, suas embarcações tiveram dificuldades para navegar pela bacia do Rio da Prata, o que prejudicava o comércio exterior do país. Em 1813, José Gaspar de Francia assumiu o governo com o objetivo de superar esse isolamento comercial por meio do desenvolvimento autônomo do Paraguai. Entre outras medidas, ele aboliu o trabalho escravo e a servidão, distribuiu terras aos camponeses e tornou o ensino primário obrigatório. Após sua morte, o governo paraguaio passou a Carlos Antônio Lopes, que deu a continuidade ao projeto de desenvolvimento autônomo. As indústrias foram incrementadas por meio de investimentos públicos. Em 1862, Francisco Solano Lopes sucedeu o pai, Carlos Antônio, disposto a aumentar a participação do Paraguai na política platina. Porém, o envolvimento do Paraguai, da Argentina e do Brasil nas questões internas do Uruguai mudaria os rumos da história paraguaia. Para muitos historiadores, a Inglaterra incentivou a Guerra do Paraguai porque tinha o objetivo, além de lucrar com o conflito, vendendo armas e munições, de eliminar um pretenso rival na América Latina, o Paraguai. É importante destacar que Brasil e Paraguai apoiavam grupos políticos opostos na política uruguaia.
Em 1864, a Esquadra Imperial do Brasil bloqueou Montevidéu, numa ação que colocou o grupo apoiado pelo governo brasileiro no poder. Em represália, Solano Lopes rompeu relações com o Brasil, aprisionou o navio Marquês de Olinda, que navegava o Rio Paraguai em direção a Cuiabá, proibiu a navegação brasileira em águas paraguaias e invadiu a província do Mato Grosso. Teve início, assim, a Guerra do Paraguai. As tropas paraguaias que invadiram o Rio Grande do Sul alcançaram algumas vitórias iniciais, mas ficaram isoladas depois que a frota brasileira destruiu quase todos os navios paraguaios na famosa Batalha do Riachuelo. Os paraguaios perderam o controle do Rio Paraná, sua única via de acesso ao exterior, e em setembro acabaram se rendendo em terras gaúchas. Desse momento até o final da guerra, os paraguaios estiveram na defensiva. No dia 1º de março de 1870, Solano Lopes foi derrotado e assassinado no combate de Cerro Corá. Consequências da Guerra do Paraguai. Consequências da Guerra do Paraguai para o Paraguai. A destruição da economia paraguaia, as cidades e fábricas do país foram praticamente destruídas e o extermínio da população masculina adulta. Consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil. O Brasil conquistou terras, mas teve o aumento de sua dívida externa, sobretudo com a Inglaterra. Houve o fortalecimento do exército, que voltou ao Brasil com ideias abolicionistas e republicanas. Muitos militares apoiaram o movimento abolicionista que culminou em 13 de maio de 1888 com a Lei Áurea. E, não à toa, foi um militar, o Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República. A importação do ideal republicano pelos militares brasileiros que lutaram na Guerra do Paraguai foi uma das principais consequências desta guerra para o Brasil. E terminamos mais uma videoaula. Tenham todos uma ótima semana. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!